Olá a todos e todas, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Nós Falando de Nós, o podcast sobre autorrepresentação, cinema e periferia. Esse episódio foi selecionado pela Secretaria de Cultura da cidade de Niterói através do edital Arte na Rede. Eu me chamo Márcio Paixão, sou cineasta e sociólogo formado pela Universidade Federal Fluminense e doutorando em Antropologia Cultural no programa de pós-graduação em Antropologia e Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O episódio que aqui será apresentado é baseado na minha pesquisa de mestrado, que também foi realizada pelo Programa de Sociologia e Antropologia da UFRJ, o PPGSA, entre os anos de 2018 e 2020. O objetivo desse podcast é apresentar aos ouvintes algumas questões sociais, políticas e culturais que atravessam um coletivo de cinema. No nosso caso, elegemos o Cabeça de Nega, localizado em Niterói, e os seus respectivos filmes que são construídos a partir de suas origens, vivências e pertencimentos. A autorrepresentação tem um papel social fundamental para pensarmos a vida contemporânea. As bilhões de selfies que circulam pela internet cotidianamente, por exemplo, podem nos apontar algum significado deste fenômeno, e é nesse sentido que caminha aqui o nosso interesse. Quando fotografamos a nós mesmos, estamos elegendo aquilo que melhor cabe para ser apresentado para as outras pessoas, e isso tem a ver diretamente com o desenvolvimento da autonomia, pois quem escolhe o que mostrar sou eu a partir de uma determinada motivação pela qual estou envolvido. E nesse sentido, a democratização das novas tecnologias, como o uso de celulares, se torna imprescindível para a produção dessas autoimagens arraigadas de significados discursivos potentes. Segundo a antropologia, a autorrepresentação é um divisor de águas para a produção científica das ciências sociais e humanas. Conversei sobre este assunto com o antropólogo Marco Antônio Gonçalves, que é também professor do programa de pós-graduação de Sociologia e Antropologia da UFRJ. A autorrepresentação na antropologia, ela se constitui enquanto uma verdadeira revolução estética, política, ética, um novo modo mesmo da gente pensar uma nova configuração da própria antropologia e do conhecimento que ela produz. Foi preciso, na verdade, surgir uma chamada crise da representação, né? Quer dizer, na verdade, o modo que as ciências humanas produziam esse conhecimento que era uma espécie de representação do outro feito, mediado por um pensador, né? Seja ele um filósofo, antropólogo, sociólogo, e isso sofre um grande abalo quando você justamente põe em xeque essa ideia da representação enquanto um sistema de verdade absoluta da ciência, com uma certa autoridade de produção desse conhecimento, emerge, ou mesmo assim surge, vamos dizer assim, muitas outras formas de representação, né, que se chama-se autorrepresentação, dos próprios objetos que agora são sujeitos da ação. Os chamados objetos da antropologia, que a antropologia estudava, passam, na verdade, a ser sujeitos com agência e com interesse em produzir sua própria autoimagem, seu próprio autoconhecimento. A autorrepresentação cria também a ideia de colaboração, de partilhar com o antropólogo, com outros agentes quaisquer, de conhecimento, novas formas de se pensar aquele mundo. Então, são um mundo muito mais colaborativo. Agora vamos pensar a autorrepresentação tendo como instrumento de produção dessas autoimagens o cinema. O cinema é um instrumento social porque constrói linguagem, e este aparato cultural, como todo e qualquer outro dispositivo social, é orientado por uma estrutura estabelecida nas relações de poder. Segundo a intelectual negra Grada Quilomba, em seu livro Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano, dentro dessa configuração relacional, as pessoas negras estão excluídas da maioria destas estruturas sociais e políticas, o que dificulta então a presença desta população na produção cinematográfica. Recentemente,
O Grupo de Estudos Multidisciplinares de Ação Afirmativa, o GEMA, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, produziu uma pesquisa intitulada Raça e Gênero do Cinema Brasileiro, desigualdades entre diretores, diretoras, roteiristas e personagens de filmes nacionais de longa-metragem entre os anos de 1995 e 2018. Quais grupos sociais são representados? Como eles são representados? O resultado revela que o grupo social que aparece menos representado em todas as principais funções do cinema brasileiro é o de mulheres pretas e pardas, que não exerceu atividade de direção e roteiro em nenhum dos 240 filmes analisados, constituindo apenas 4% do elenco selecionado para os longas-metragens. Homens pretos e pardos têm um desempenho levemente melhor e são 2% dos diretores, 3% dos roteiristas e 13% dos personagens. Por outro lado, os filmes de curtas-metragens produzem uma realidade diferente das que são apresentadas pelos longas. Entre outros motivos, os curtas são infinitamente mais baratos para serem feitos e permitem uma exploração mais inventiva, como o uso de celulares e câmeras fotográficas. O cinema, de fato, ele é uma poderosa arma de se pensar a sociedade. Se a gente pensar hoje no cinema brasileiro contemporâneo, eu não falo cinema industrial, cinema, né, mas o cinema em todas as suas expressões, nos coletivos, nas suas formas mínimas, vamos dizer assim, de organização, que produz filmes, que produz pequenos filmes, que produz, são vários, múltiplos e centenas de coletivos, né, espalhados pelo Brasil inteiro, e que produzem uma reflexão em imagens sobre sua condição, sobre sua autorrepresentação, sobre o Brasil, formulando críticas sobre a sociedade brasileira. Então, acho que esse aspecto, na verdade, né, do cinema, ele é extremamente potente, justamente para poder revirar o sentido do Brasil e do que se pensa o Brasil hoje. É a partir destas demandas que surge o coletivo de cinema Cabeça de Negra. O coletivo foi fundado por Rosana dos Santos Miranda, mais conhecida como Rosa, e alguns de seus amigos no ano de 2014 na cidade de Niterói. Rosa é formada num curso de licenciatura em cinema pela Universidade Federal Fluminense, sendo a primeira mulher negra com esse título no Brasil. Atualmente é mestranda no programa de pós-graduação em cinema e audiovisual na mesma instituição. O coletivo Cabeça de Negra é composto por estudantes e graduados de baixa renda da UF, que são residentes e ex-residentes da moradia estudantil da universidade. Mulheres e homens cis ou trans que carregam consigo, em sua maioria, a vivência da exclusão e da violência por serem negras e negros, podendo também ser LGBTQIA+, ou não. As produções são realizadas de forma totalmente independente e de baixíssimo ou nulo orçamento. Através do cinema e de sua potencialidade representacional, o grupo encontrou uma forma de resistência e ampliação do discurso em busca de uma problematização, desnaturalização e desconstrução desses sentidos sociais, como bem afirma Rosa em uma de nossas entrevistas. O objetivo do Cabeça é fazer filmes que tragam coisas que nos atravessem, né? É fazer uma arte que extrapola, para extrapolar, sabe? Para desaguar, para denunciar, mas não só isso, mas para a gente poder passar por, às vezes passa por algumas situações que fazem a gente fazer filmes, né? Coisas que nos incomodam, coisas que nos atravessam de alguma maneira, e a gente tenta expor nas telas, né? E também uma forma de nos fortalecer, de nos curar também, muitas vezes, assim. É um desaguar que faz a gente respirar e voltar, sabe? Para continuar essa luta. Para Grada Quilomba, o racismo é um acordo relacional entre a capacidade de diferenciação que é apresentada nas relações sociais, em que uma concepção de norma é atrelada ao branco como resposta da exclusão do negro das estruturas sociais, o que produz uma visão fundamentada em valores hierárquicos que posiciona o negro em lugares estigmatizados, caricaturais e de inferioridade. E o que rege todo esse processo é o poder histórico, político
político, social e econômico. A junção do preconceito e do poder é o que constrói o racismo. Sendo assim, o racismo é a supremacia branca. Outros grupos raciais não podem ser racistas nem performar o racismo, pois não possuem esse poder. Ou seja, a população negra não está no centro das decisões destas estruturas. Por isso temos tantas dificuldades em ser atendido por uma médica ou um médico negro, ter professores universitários negros e lideranças em grandes empresas, por exemplo. Bem, diante dessa realidade, a negação ao acesso à arte à população negra impede a este grupo social a produção de um cinema enquanto instrumento inscrito em uma cultura e orientado por dimensões de luta e urgência sociopolítica. Essa privação acaba por produzir um grande distanciamento entre as pessoas negras e o cinema como ferramenta discursiva, interdisciplinar e polissêmica. O que se vê então como consequência dessa exclusão é o esvaziamento representacional, uma vez que as demandas enfrentadas por minorias sociais no Brasil não são projetadas na tela, e quando se arriscam a fazer, essas outras pessoas que não pertencem a essas minorias acabam criando estereótipos danosos, pois essas imagens são produzidas a partir de um ponto de vista exterior à vivência, ao pertencimento e à origem. O resultado se aproxima muito mais de uma visão colonizadora eurocêntrica do que a que suscita uma insurgência, um reviramento de significados que não cessam de interrogar, como a que é construída pelo coletivo Cabeça de Negra. Eu via o cinema como algo muito distante, tá, sabe? E apesar de a gente ter feito os filmes, ainda parecia algo tipo, o que a gente faz não é cinema, o que a gente faz é gambiarra. E as pessoas ficavam, mas é cinema gambiarra, Felipe, é uma coisa só. Aí eu falava, boto fé, mas a gente não... são coisas que estão coexistindo, mas não são a mesma coisa, enfim, era complexo. Essa distância mencionada pelo Felipe Pinto, um dos participantes do coletivo e personagem principal de um dos filmes, O Bicha Preta, está calcado no engendramento econômico, social e político que o fazer cinema foi construído. A primeira projeção fílmica no Brasil foi realizada no Rio de Janeiro, no dia 8 de julho de 1896, apenas 6 meses depois da primeira projeção mundial que ocorreu no Grand Café, na cidade de Paris, na França, pelos irmãos Lumière. Nesse momento histórico do Brasil República, as negras e os negros já são projetados na tela pelo cinematógrafo. Como em uma caixa que reproduz ecos ideológicos, resgatando aqui um conceito de Jean-Claude Bernardet e Maria Rita Galvão, é possível entender a relação do Estado com o meio cinematográfico. A representação da negra e do negro nesse cinema silencioso é estereotipada, subalternizada e marginalizada. Todo o corpo construído sob a égide da autonomia política foi representado pelo branco e para o branco. O Brasil da hierarquização racial, do patriarcado e da heteronormatividade imprimiu na cultura de massa uma representação imagética que por muitos anos invisibilizou a agência dos corpos negros, indígenas, femininos e LGBTQIA+. Portanto, quando Felipe afirma esse distanciamento, ele ratifica o processo histórico de exclusão que o cinema enquanto instrumento do discurso da classe dominante proporcionou. O resultado é a marginalização desses sujeitos em 2 aspectos. Primeiro, no que tange a representação, e segundo, no que toca à produção cinematográfica, ou seja, a população negra era transposta para a tela enquanto objetos de discursos alheios. Segundo Bell Hooks, que também é uma intelectual preta, em seu livro Anseios, Raça, Gênero e Políticas Culturais, o sentido de estar à margem transita tanto no campo de estar em um espaço periférico, um espaço de perda e privação, quanto como um espaço de resistência e possibilidade, o que vai configurar no que ela denomina de um espaço de abertura radical, que proporciona então a tensão entre a repressão e a resistência. Dessa maneira, é estar à margem que possibilita emergir uma resistência canalizada pela criatividade, proporcionando possíveis novos discursos, narrativas, imagens, desejos e transcrições. O resultado deste processo é a construção de um novo olhar que é embasado no pensamento pós-colonial, como nos explica a professora da Escola de Comunicação da UFRJ, Daniele Balbi. Daniele é uma mulher trans preta e é a primeira professora trans da UFRJ. Ser sujeito pós-colonial
dentro de uma perspectiva que coloca a raça no centro como categoria de pensamento e de superação de um pensamento cerrado, significa ser um sujeito do processo de construção de novas epistemologias que vão garantir, de modo geral, que questões que estão como fundamento de um pensamento colonial, racista e que não aparecem em primeiro plano, deixem de existir, sejam substituídos, né, que essas questões sejam substituídas por perspectivas antirracistas mais amplas e sejam, neste processo, denunciadas tanto diante das suas limitações enquanto ferramentas de pensamento, quanto ao desserviço que elas prestam à emancipação humana geral, especificamente de sujeitos racializados, mas, de modo geral, a emancipação humana. É um exercício cotidiano, é um exercício difícil, árduo, significa se colocar pensando em cada momento se essa escolha, se esse caminho, se essa decisão que eu estou tomando, ela é racista e, sendo sempre, onde ela é racista, seja no exercício teórico crítico, especializado, seja quando a gente vai à padaria comprar pão, à praia com os amigos, decide se relacionar, enfim. Essa nova epistemologia, ou seja, essa parte da filosofia que estuda o conhecimento de como se constrói uma determinada forma de pensar, analisar, enxergar algo, é produzido pelo Cabeça de Negra através do seu modo gambiarra de fazer cinema, que vai então expor o desejo social e político do coletivo. A gente tem domínio dessa linguagem, a gente tem domínio sobre esses conceitos e a gente vai fazer acontecer com o que a gente tem na mão de material, sabe? E transformar o que as pessoas muitas vezes achariam impossível em arte e colocar para rolo e até mesmo gambiarra no sentido de colocar um corpo preto como protagonista numa tela, num cinema super famoso, sabe? Um cinema onde várias pessoas poderosas já passaram, colocar esse corpo preto que, enfim, eu acho que isso também é gambiarra, isso que é cinema gambiarra, é trazer o protagonismo para quem sempre esteve na periferia, trazer arte para elementos que sempre pareceram pobres demais, elementos que sempre pareceram desconexos demais, sabe? A galera pobre sobrevivendo, isso é uma arte gambiarra pra mim. E essa galera pobre sobrevivendo e fazendo arte, porra! A partir desta ode à sobrevivência, o coletivo já produziu no total 5 curtas-metragens. O primeiro filme foi produzido em 2014. A Oiá é um vídeo-poesia com a temática princesa africana. O curta faz reverência e tem como referência a orixá Oiá Yansan, que na cultura africana iorubá é a senhora dos ventos, rainha dos raios, corporifica a transgressão feminina, controla suas finanças, cuida do sustento próprio dos seus, assegurando proteção a toda e qualquer liderança feminina. Em 2016, o coletivo produziu o filme Da Minha Pele. O curta faz uma homenagem poética e política ao estudante negro e gay Diego Vieira Machado. Diego foi brutalmente assassinado no campus do Fundão da UFRJ em 2016. É também em 2016 que o coletivo produz seu terceiro filme. Bicha Preta se baseia na música O Tempo Não Para, de Cazuza. Nesse filme, Felipe Pinto constrói uma performance interpretativa a partir do entrelaçamento das dores encontradas na poesia da música e na sua própria vivência, uma urgência demandada por uma bicha preta, pobre e soropositivo. Em 2017, o Cabeça de Negra produz Lua, um documentário sobre as vivências de infância e o momento da transição de gênero de Lua Guerreiro, trans não binária que se expressa pelo que é considerado feminino.
E por fim, o coletivo produz o seu último filme até então. Privilégios é um curta documentário que faz uma reflexão crítica sobre a questão dos privilégios e sua relação direta com as opressões de gênero, raça e classe na sociedade brasileira. Esses filmes, além de percorrerem os festivais pelo Brasil e pelo mundo, são exibidos em cineclubes, produzindo importantes debates. Lua Guerreiro, protagonista do filme Lua, compartilhou com o nosso podcast a sua experiência nesse sentido. No geral, acho que as pessoas ficavam muito felizes de se verem representadas de alguma forma, né? Ali dentro da telinha. Sempre falávamos sobre nossa vivência com pessoas trans, sempre as pessoas viam com alguma coisa para comentar, assim, de falar da própria experiência, que era parecido, que era diferente. Mas todo mundo ficava muito feliz de ver uma história diferente, sabe? Não ser mais uma história triste sobre pessoas trans. E aí sempre que tinha oportunidade também a gente falava sobre pontos que eram chave, né? Que a não binariedade e tudo mais. Mas algumas vezes também não era sobre isso, sabe? Era sobre ter uma pessoa trans ali, sabe? Como alvo de, como objeto, não objeto, mas como personagem principal de um filme, sabe? Ter uma pessoa trans ali falando sobre algo que não seja negativo, sobre a experiência dela dentro da sociedade. Então, às vezes, transformava sobre essas coisas, às vezes era mais sobre o que me passava. E é isso. Com isso, fica evidente perceber que o cinema que é proposto pelo coletivo é um cinema de mobilização política, pensando para a construção de sujeitos e sujeitas localizados fora dos centros. Quando esses integrantes se reúnem para a construção de outras representações, novos olhares surgem, novas formas de se apresentar para o mundo são confeccionadas, outras vozes dão um tom próprio e original. O Cabeça de Nega é, por excelência, um coletivo político-artístico de resistência. Munidos por um desejo em comum, os cabeçudos querem o fim das injustiças culturais que eles vivenciam. Para isso, recorrem ao cinema enquanto um instrumento potente que amplifica os discursos através de uma linguagem própria e que não possui uma gramática, o que possibilita com que floresçam as formas criativas e que ali elas sejam praticadas. A partir de agora, somos nós falando por nós, disseram os cabeçudos. Bom, e assim chegamos ao final do nosso podcast. E quem tiver alguma dúvida ou quiser continuar esse papo, inclusive saber mais sobre a bibliografia utilizada para este trabalho, pode me procurar no Instagram, que é Márcio Paixão 1. Muito obrigado, se cuidem e quem puder, fique em casa.